Hoje, Elivaldo, a OAB do Piauí está comemorando 85 anos de fundação. Tem uma série de atividades marcadas em alusão à data. Nós vamos conversar com o presidente da Ordem, o advogado Chico Lucas. Bom dia, presidente. Bom dia, Nádia. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Primeiro, eu queria saber do debate de ontem da audiência pública. A gente estava falando aqui das reformas previdenciária, trabalhista. Foi bom debate. A carta da OAB Piauí está pronta? Nádia, bom dia aos telespectadores da TV Cidade Verde. Ontem foi um debate muito interessante. Várias entidades atenderam ao nosso convite, sindicatos, tanto laborais como patronais, participaram do debate sobre a reforma trabalhista e reforma da Previdência. Em relação à reforma da Previdência, a OAB já fez um debate em todo o país e nacionalmente se posicionou contra, principalmente aquela proposta original. Essa voz da ordem não foi isolada, ela veio junto com outras entidades e constituições fortes, como a Igreja, por exemplo, a CNBB, fez uma carta conjunta ao OAB, CNBB e Confederação dos Economistas. Chegou à conclusão de que, do jeito que foi apresentada, ela apresentava retrocessos que não seriam aceitáveis no atual momento de crise. E o que a gente vê é o governo fazendo concessões justamente por conta dessa mobilização, por conta dessa atuação da ordem. Em relação à reforma trabalhista, nós não fechamos questão. A reforma trabalhista precisa ser discutida. Como, para quem e por que fazer uma reforma trabalhista. Mas o que nós não aceitamos como instituição, como entidade, e tenho certeza que qualquer um que observa o momento político, Elivaldo, é que não dá para fazer uma reforma de uma legislação que tem mais de 80 anos e uma semana. Só querem aprovar na quinta-feira já, né? Já tem deputado dizendo que a partir de quinta-feira começaram a ser gerados mais empregos no país por causa da reforma trabalhista. Olha, esse regime de urgência é que nos preocupa. É lógico que tudo na natureza e tudo que é feito pela obra humana precisa de adaptações de evolução. Então, a reforma pode até ser necessária. A gente não está discutindo isso, Elivaldo. O que se discute é esse Congresso que não tem legitimidade hoje, que foi aí avacalhado por conta das delações da Odebrecht, que atingiu mais de 10% dos seus membros, ao invés de estarem discutindo a situação, a crise, uma reforma política que seja efetiva, não para preservar os cargos, não uma reforma política para com instituto de sobrevivência, uma reforma política que limitasse o número de mandatos, até no legislativo, que nós percebemos são pessoas que se apegam ao poder e agora querem retirar direito dos trabalhadores conquistados ainda na década de 40, veja só. Ou seja, na década de 40, desde então, esses trabalhadores têm esses direitos e com esse discurso de que haverá a criação de empregos, essa flexibilização vai trazer um dinamismo para a economia, nós não acreditamos. Então a OAB vai participar da greve geral que está sendo anunciada e convocada pelas centrais sindicais para a próxima sexta-feira? Nós apoiamos todas as mobilizações que sejam no sentido de evitar esse retrocesso. Nós, Ordem, assim como ontem fomos agraciados com a presença de várias entidades, apoiamos todo o movimento e apoiamos a greve geral no que diz respeito a dizer não a uma reforma trabalhista que seja aprovada a toque de caixa. O governo federal precisa, como você colocou aqui, não discutir com bancada nesse toma lá da cá. O que a gente vê é um governo federal que, em troca de apoio, fica distribuindo cargos, fica exonerando o ministro para voltar para o Congresso. Primeira coisa, os deputados não deveriam nem sair do Congresso. Deputado foi eleito para ser deputado. Deputado foi eleito para exercer o seu mandato no Poder Legislativo e não para ser ministro. E se o governo Temer faz esse toma lá da cá, é porque falta legitimidade ao projeto, falta legitimidade a essa reforma. E o que a gente quer dizer, Elivaldo, é que nós precisamos mobilizar e as forças sociais, as forças populares, todas as entidades que têm essa voz, que têm essa representatividade, devem sim levar essa mensagem aos seus parlamentares. E é por isso, Nádia, que a OAB saiu com a carta em defesa dos direitos sociais. Esses direitos sociais não são uma conquista desta geração, são conquistas históricas. E se a gente permitir que isso aconteça, esse retrocesso, nós fatalmente seremos, no futuro, mais pobres, mais desiguais. E isso acabará com a nossa sociedade como a conhecemos. Bom, presidente, 85 anos, então, da Ordem. Hoje tem uma programação especial, né? E os advogados do Piauí estão de parabéns. Hoje, os 85 anos, é uma data muito altaneira, que a gente comemora justamente essa história de lutas,
no passado era lutas por liberdade, né? Nós tivemos grandes advogados, entre eles o príncipe da advocacia brasileira, o Evandro Lizin Silva, que lutou contra duas ditaduras, a ditadura Vargas e a ditadura militar. E nomes genuinamente piauienses, como o doutor Celso Barros Coelho, foi um deputado que honrou o mandato que lhe foi outorgado, tendo sido inclusive cassado pelo regime militar, exerceu a presidência da ordem, teve a coragem de enfrentar os poderosos de então, com risco da própria integridade, da própria liberdade, e hoje os desafios da ordem são outros, como manter a luta e evitar os retrocessos sociais. É por isso que hoje nós vamos comemorar lembrando os grandes nomes do passado, mas sem esquecer que o futuro espera o combate e a coragem dos advogados piauienses e brasileiros. Muito obrigada ao advogado Chico Lucas, que preside a OAB Piauí. Parabéns a todos os advogados e à ordem pelos 85 anos. Um bom dia. Eu que agradeço, Nádia. Estão todos convidados para solenidades hoje à noite, em comemoração aos 85 anos da Ordem. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, eu queria só mandar um alô antes, um bom dia especial para o Aldênio Nunes. Ele é funcionário aposentado do Banco do Brasil, encontrou ontem, Nádia, e ele gosta muito de política, acompanha com um senso crítico impressionante e nos acompanha também aqui no Notícia da Manhã diariamente. Um grande abraço meu e da Nádia para você, Aldênio. Um abraço, Aldênio. Obrigada pela audiência. Pois bem, Nádia, o senador Eumano Ferrer, por falar em reformas aqui, ele saiu em defesa da PEC 36 de 2016, aprovada no Senado Federal, obviamente, no ano passado, e que trata de 2 pontos da reforma política. O fim das coligações partidárias para as eleições de deputados, vereadores, ou seja, as eleições proporcionais, e também a cláusula de barreira ou de desempenho, que obriga partidos a ter um certo percentual de votos para garantir, inclusive, acesso ao tempo de TV e o fundo partidário. Segundo Eumano Ferrer, que ontem foi à tribuna do Senado, esse é o ponto de partida que a Câmara deve já levar em conta, já que está na Câmara o projeto, essa PEC, para levar às últimas consequências o que ele chama de reforma política profunda no país. Obrigada, Alivaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí.